Sou o professor Augusto Moura, professor de Estatística. Vamos continuar falando sobre os quartis. Agora vamos ver como se calcula os quartis para série de dados em classe. Se tivermos a tabela de frequência em classe, como faremos para poder calcular os quartis? Vamos ver então? Vamos começar? Estão aí as relações válidas para os quartis. Temos o primeiro quartil, Q1, segundo quartil, que coincide com a mediana, e o terceiro quartil. Veja que a equação é idêntica da mediana. O que muda é apenas esta ideia. Ó. Aqui eu tenho 1/4, que representa o primeiro quartil, 2/4, que representa o segundo quartil, e 3/4, que representa o terceiro quartil. Mas a relação é idêntica à relação de mediana. Tanto que o segundo quartil representa a própria mediana. 2/4 é o mesmo que 1/2. Então a equação fica exatamente igual à mediana. E em vez de frequência mediana, temos a frequência quartílica. Bom, vamos ver como é que se executa esse cálculo. Temos aqui nosso exemplo, uma tabela de frequência em classes, e temos que determinar primeiro a classe a qual está o primeiro quartil. Lembre-se que o primeiro quartil representa 25%, 1/4. Bom, se temos n igual a 100, 1/4 representa 25. Se temos aqui do primeiro ao quinto valor, quinto termo, depois temos então do sexto ao 16º termo, temos do 17º termo ao 42º termo, significa que o 25º termo está nessa posição. Essa é justamente a classe chamada de classe quartílica, para calcular o primeiro quartil. Bom, então daí temos que o limite inferior é o valor 6.000. Este é o limite inferior. O intervalo de classe C representa de 6 para 8.000, 2.000. N é o número de termos 100 sobre 4, isso vai dar 25, menos a frequência anterior. A frequência anterior é 16 acumulada, a frequência anterior acumulada 16. Então vai ficar 25 menos 16. Sobre a frequência quartílica, não é 42, cuidado, vai ficar a frequência quartílica será 42 menos 16. 42 menos 16, o resultado é 26. Então essa vai ser a frequência quartílica, é a frequência absoluta da classe. Bom, resultado disto, 6.000 mais 2.000, que multiplica 100 dividido por 4, como eu disse antes, 25, que é 1/4 do total de dados, menos 16, dividido por 26. Resultado, 6.000 mais 2.000, que multiplica 25 menos 16, 9 sobre 26. Bom, 9 vezes 2.000, resultado 6.000 mais 9 vezes 2.000 dá 18.000, dividido por 26. Resultado, 6.000 mais... Bom, vamos então procurar um espaço aqui para fazer, ó, 18.000 dividido por 26, 180 por 26, o resultado vai dar 7, 5 vezes 6, 30, dá exato, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 2, 10, não dá exato, aí 130, 6, 6 vezes 2, 12, 36, ó, 6, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 2, 12, 12 e 3, 15, sobra 24, então baixa o zero, aqui vai dar certamente 8, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 2, 16, 16 com 4, 20, então dá 9, 9 vezes 6, 54, 9 vezes 2, 18, 18 e 5, 23, resultado disso, 6, baixa o zero, 2, então 692. Então 6.692 é o resultado do nosso cálculo, representa o primeiro quartil. Temos então aí
o cálculo feito para o primeiro quartil. Vamos fazer o cálculo do segundo e terceiro quartil, é claro, para poder demonstrar para vocês. É claro que na prova não vai pedir tudo isso, 1, 2 quartis, ou então a ideia, como eu disse, a questão pode ser teórica. Por isso que é importante que você faça esses cálculos para também entender como funciona a estatística descritiva. Os detalhes da estatística descritiva você vai conhecer a partir do momento que você vai realizando esses cálculos. Então vamos partir agora para o segundo quartil, que representa exatamente a mediana. Bom, onde é que está o segundo quartil? Metade dos valores. O segundo quartil é a mediana, onde está 50%. Então temos aqui do primeiro ao quinto, são 5 valores, depois do sexto até o 16º, depois já sabemos que é do 17º ao 42º, depois do 43º ao 77º valor. Significa que aqui está o segundo quartil, que é a mediana, o valor que representa a metade do valor de n, metade de 100, 50. Bom, então o limite inferior agora é 8.000. O intervalo de classe, 2.000. 2n sobre 4, podemos simplificar, fica meio, é o mesmo que n sobre 2. Que é metade de 100, 100 sobre 2. O n é 100, menos frequência anterior. Bom, a frequência anterior está no 42, o valor 42 significa frequência anterior. E não esqueça que a frequência quartílica não é o 77, a frequência quartílica representa 77 menos 42, subtraindo dará 35. Essa é a frequência quartílica. Então, 100 sobre 2 menos o 42, que é a frequência anterior, sobre a frequência quartílica 35. O restante é fazer cálculo, acabou aí a estatística e começa a matemática básica. 2.000, que multiplica 100 por 2, 50, menos 42. 100 por 2, 50, menos 42 dá 8, dividido por 35. 2.000 vezes 8, 16.000, dividido por 35. Então agora temos que procurar um espaço aqui, ó, 16.000 dividido pelo 35. Na prova você vai fazer a mesma coisa, procurar espaços aí para fazer conta. 160 por 35 dará 5 é muito, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 3, 12, 2, 14, 20, baixo 0. 200 por 35, resultado 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15, 2, 17, sobra 25, baixa mais um 0 e finaliza. 250 por 35, resultado 7, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 3, 21 e 3, 24. Ó. Então o valor é muito perto disso, 8.000, é claro que o valor é aproximado, não deu exato, mas não vai impedir de você marcar o gabarito. Não é 5, não é 7, é 5. 457, então está aí o segundo quartil, 8.000, que é a mediana, 8.457 é o resultado da mediana ou segundo quartil. Bom, observar aí o cálculo. Bom, minha gente, eu sei, não é? Professor, não é? Como é que faz tanta conta na hora da prova? Já disse. Você tem que fazer todas as outras questões, deixar a estatística para o final. Se for teórico, ótimo. É lei marcar, com base no que você treinou antes, todos esses cálculos aqui vão permitir você entender a estatística. Agora, se não for cálculo, é teórico, melhor é rápido, só que antes o trabalho vai ser grande, que é fazer todas essas contas para saber o que é quartil. Veremos depois o que é o decil, depois o percentil. Continuando, vamos então para o terceiro quartil. Vamos fazer a nossa conta. Onde é que está o terceiro quartil? Então já sabe, ó, do primeiro ao quinto termo, do sexto ao 16º, do 17º ao 47º, 42º, do 43º ao 77º. Bom, só que né, o terceiro quartil representa 3/4 de 100.
3/4 de n é o terceiro quartil, 3/4 de 100, dá 300 por 4, dá 75. Significa que o terceiro quartil também está nessa classe de 8.000 a 10.000. É aí que se encontra o terceiro quartil também. Tanto o segundo quartil quanto o terceiro quartil estão nessa classe. O segundo quartil representa o valor 50, está acima de 43. E o terceiro quartil é o 75, que está abaixo de 77. Então vamos fazer nosso cálculo. Vai ficar 8.000 mais os 2.000, que multiplica 3n sobre 4, já sabe que dá 75 isso, menos frequência anterior, 42, F anterior. E a frequência quartílica, já fizemos o cálculo, 77 menos 42, 35. Bom, então vamos ter aqui 42 e 35. Não esqueça que esse n é igual a 100. Vamos colocar logo o valor aqui, ó. O n é 100. 100 vezes 3, então o resultado é 300. Bom, 8.000 mais 2.000, que multiplica 75, 300 por 4, 75, menos 42, justamente os 35. 35, 75 menos 42. Vai dar 75 menos 42, não dá 35, dá 33 sobre 35. 33 sobre 35. Bom, isso aqui vai dar quase 2.000 esse resultado, né? Mais 8.000. Então vamos fazer a conta. 8.000 mais 2.000 vezes 33 dará 66.000 dividido por 35. Isso aí vai dar próximo de 2.000. 66.000 dividido por 35. Podia simplificar por 5, caso quisesse, mas vamos fazer logo a conta, né? Então, o resultado 66 por 35 dará 1, 35, sobra 31, baixo 0, 310, 8, ou 9, 9, não é? 9 vezes 3, 27, mais 4 passa 8, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 3, 20, 8 vezes 3, 24, 4, 28, sobra 30, baixo 0, que dá 9 agora, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 3, 27, 27, 4 passa, 8 novamente, 8 vezes 5, 40, dá 280 de novo, 20, baixa o último 0 e termina essa conta com 4, 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15 e 2, 17, ó, está de bom tamanho, né? 1.000, então vai ficar 8.000. Mais 1.885, como eu disse, próximo de 2.000. Resultado, 9.885 é o terceiro quartil. Bom, minha gente, estão vendo aí os cálculos? Então, é claro, como eu disse, treino, né? Estatística não é brincadeira. Estamos ainda iniciando a estatística, ainda na parte de estatística descritiva, que é o primeiro tópico do edital de estatística. Mas olha quanto conhecimento está envolvido nisso. Não é fácil, hein? Esse dinheiro é bom todo mês. A aposentadoria, estabilidade, mas olha, dá um pouquinho de trabalho. Bom, vamos continuar. Não podemos parar. Vamos seguindo. Agora vamos falar dos decis. Decil, do mesmo jeito que o quartil divide o conjunto, só que agora vai dividir em 10 partes. O decil divide o seu conjunto em 10 partes. O decil é qualquer um dos 9 valores, são 9 valores. Vai do decil de número 1 ao decil de número 9, que vai dividir em 10 partes iguais o conjunto. Os decis, eles são representados por D1. Ó, o conjunto está aqui, nós vamos pegar essa base, ó, início do conjunto, o D1, depois o D2, D3, D4, D5, esse D5 coincide justamente com a mediana, o D6, D7, D8, D9 e pronto, finalizou. Observe que temos um total, temos aqui uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então precisamos de 9 decis para obter 10 partes.
Bom, para calcular o decil é do mesmo jeito que se calcula o quartil, só que em vez de usar 4, usa 10. Se eu quero o terceiro decil, vai ser 3 décimos. Se eu quero o sétimo decil, vai ser 7 décimos, e assim por diante. Ó. Se eu quero o quinto decil, vai ser o mesmo que a mediana, 5 décimos. Essas são as equações que são utilizadas para o cálculo do decil. As mesmas do quartil, mudando o denominador de 4 para 10. Onde era 4 antes, agora temos 10. Bom, conseguiram observar essa ideia? Então, temos os decis. Além dos decis, temos os percentis, que a ideia é idêntica, só que agora não divide mais em 10 partes, divide em 100 partes. Percentil vem da ideia de porcento, denominador 100. Então, temos como base 100 no total. Então, o percentil ou centil é a mesma coisa. Você pode ver na prova assim, percentil ou centil. Os percentis são medidas que dividem a amostra em 100 partes. Então, o percentil não vai até 100. Lembre-se, o percentil vai de P1, que é o primeiro percentil, ou C1, que é o primeiro centil, tanto faz, P2 até o P99, para dividir em 100 partes. C2 até o C99. Tanto pode ser escrito como P1, que é o percentil 1, ou C1, que é o centil 1. Tem o mesmo significado. O percentil, o denominador, em vez de C10, passa a ser 100. Se eu quero o percentil de número 35, então aqui vai ficar 35 sobre 100. Percentil 72, 72 sobre 100. Percentil de número 50, de 50, não é 5, 50 é a própria mediana, 50 sobre 100. Então, todos conseguirem acompanhar essas ideias? Professor, como é complicado isto? Não, complicado tem duas coisas. Difícil, eu costumo dizer que difícil só existem duas coisas, é falta de dinheiro e doença incurável. Você está estudando para fazer um concurso público e vai garantir o seu salário aí a vida inteira. Você vai ter tranquilidade na sua vida, você vai poder descansar, você vai ter folga, você vai ter férias garantidas, fora as pessoas te admirarem, que você é servidor público, passou num concurso difícil, que não é fácil realmente passar num concurso público. Então pensa em tudo isso e vamos continuar aqui nossa luta. Não é a sua luta, é a nossa luta, é a minha para ensinar e a de vocês para aprender. Vamos finalizar essa aula então fazendo um cálculo do quarto decil e depois de um percentil. Quarto decil. Quarto decil representa a quarta parte do conjunto. Então, N vai ser, o quarto decil representa 100 valores dividido por 4. Significa 100 dividido em 4 partes dá 25. Então, temos que encontrar o termo de posição 25, que será o quarto decil. Temos aqui ó, o primeiro ao quinto, né? Não é ao, não tem o tio, né? Mas deixa aí, sexto ao décimo sexto, depois, vamos apagar isso aqui para ficar bonito, né? Vamos apagar tudo, vamos começar de novo. Então, do primeiro ao quinto, do sexto ao 16º, do 17º ao 42º, então já encontramos aqui o termo 25, que é o quarto decil. Aliás, quarto decil não é 25, quarto decil é 40. Se eu dividir 100 em 4 partes, dividido em 4 partes é o 40. Vamos dividir 100 em 4 partes, não, 10 partes. Dividindo 100 em 10 partes, aí é quartil. Decil é 10 partes, então vai dar 40. Então aqui está ó, a posição do decil de número 4, D4. Bom, vamos calcular. Limite inferior, 6.000. Intervalo de classe, 2.000. 4 vezes 10 dividido por 4 vezes 100 dividido por 10, que vai dar justamente 40. Vai dar 40, que é a posição do quarto decil, menos a frequência anterior, 16, frequência anterior, e a frequência
quartílica. A frequência quartílica é 42 menos 16, vai subtrair menos 16, resultado é 26. Então vai ficar 16 sobre 26. Quartílica, lá vou eu, é decílica. Já estou misturando aqui, ó, é decílica. Tá bom? Estamos falando de decil e não de quartil. Continuando, o D4 será 6.000 mais 2.000, que multiplica 40 menos 16, 40 menos 16, 24, sobre 26. Veja que é próximo de 2.000 isto. Então vai ficar 6.000 mais 48.000. Podemos simplificar, se quiser pode dividir por 2 isso aqui, ó, vai ficar 13 e 12. Então 12 vezes 2.000 dá 24.000, dividido por 13. Então fazendo nossa conta, ó, 24.000 por 13, 13 para 24 dá 9, 9 não, 11. 11, baixa o zero, fica 110 por 13, 8, 8 vezes 3, 24, 8, não é? 8 vezes 3, 24, 8 vezes 1, 8, e 2, 10, ó. Então sobram aqui 6, baixa 60 por 13, 60 por 13, 5, 65, 4, né? 4 vezes 3, 12, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, baixa o último zero, 80 por 13, 5, 6, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então sobra só 2, então, ó, esse é o resultado. O D4 é 6.000 mais 1.846, 7.846 é o nosso quarto decil. Bom, mas ainda não finalizamos nossa aula. Vamos, o último exemplo, um percentil. Bom, caso você queira outro decil, por exemplo, o decil de número 8. Então você vai trocar e colocar um 8 aqui em cima, só isso. E refazer, é claro, os cálculos. Está vendo como é fácil? Então fica muito simples calcular os decis. A fórmula é a mesma da mediana, só é mudar a fração. Vamos para o nosso último cálculo aqui dessa aula, que vai ser o percentil de ordem 72. Qual é o valor do percentil de ordem 72 nessa tabela de frequência? Vamos ver? Então, bom, aqui é fácil, porque o N é 100. Então, percentil de ordem 72 é o valor 72, que está aqui dentro também, ó, porque aqui vai até 77. Está vendo como é fácil? Vai até 77, então 72 está aí. Então, vamos calcular. Limite inferior, 8.000, mais intervalo de classe 2.000, mais 72 vezes 100, 100, N é 100, dividido por 100 fica o próprio 72, menos frequência anterior é 42, frequência anterior 42, dividido pela frequência percentílica, que vai ser o 77 menos 42, resultado 35. Então, vai ficar 8.000 mais 2.000 vezes 30 dividido por 35. Podemos simplificar isso aqui por 5, facilita muito a vida, ó, 6 e 7. Então, resultado, continuando, vai ficar 8.000 mais 2.000, que multiplica 6, 2.000 vezes 6 dá 12.000, dividido por 7. Então, finalizamos dividindo 12.000 por 7 e somando a 8.000. 12.000 por 7 dá 1, ó, sobra 5 para 12, né? 7 para 5. 7 para 12, 5, baixa o 0. 7 vezes 7, 49, sobra 1, baixa 0, 1, sobra 3. Vai ficar 4 vezes 7, 28, sobra 2. Bom, mas não precisa mais, ó. Resultado é 8.000 mais 1.714, então é 8.000 não, 9.714 é o nosso percentil de ordem 72.
Bom, para o vídeo aí, faz suas anotações, já sabe, né? Esse é o caminho. E depois, refazer tudo. Cada aula que a gente está fazendo aqui, eu estou mostrando a vocês as técnicas, o que você tem que fazer, quais são os caminhos. É muito mais fácil que pegar um livro para estudar estatística. Estatística em livro é um sofrimento muito grande. Olha, não foi pequeno o meu sofrimento para dominar o conteúdo, não. Demorou muito tempo e muitos anos de ensino para chegar a esse ponto que você está vendo aqui na tela. Então, precisa de treino. Eu espero que você tenha persistência, porque o governo te quer, o governo quer te contratar. A vaga está aí, você tem que estudar, se preparar e tomar posse dela no dia da prova. É a primeira etapa, mas é muito importante, tem que passar por ela, elimina a maioria dos candidatos. Depois vem outras etapas, é claro. Bom, até o nosso próximo encontro, para que você possa anotar tranquilamente, está aí. Se você não anotou ainda, para o vídeo e faz anotações. Tudo de bom, bons estudos, boa sorte. Até a nossa próxima aula de estatística.